da plena sessão. Verificando a confirmação do vereador Gustavo se encontra no seu gabinete. Vamos esperar um prazo de 15 minutos a presença do vereador para a gente estar presente aqui na sessão. Quero registrar a presença do vereador Gustavo, Henrique. Tem o número legal. Vereadores, eu passo a palavra para o vereador Iago, para a sessão. Boa tarde a todos. A ata da sessão ordinária realizada em 3 de novembro de 2015. Aos 3 dias de novembro de 2015, na sede da Câmara Municipal de Guamaré, plenário vereador Luiz Gonzaga do Carmo, com endereço na Rua Capitão Vicente Brice, número centro de Guamaré, às 3 horas e 15 minutos. Reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Edson Siqueira, Damião Rodrigues, Eutiliano, presidente, Diva Araújo, Gustavo Henrique, Miranda Júnior, Ednovo Querque e José Negreiros. O presidente, invocando a proteção de Deus em nome do povo guamarense, declarou abertos os trabalhos. Verificando o número legal e o código de vereadores, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o redator de atos para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Em fase do expediente, o redator procedeu com a leitura e aprovação da ata da sessão realizada no dia 20 de outubro do ano em curso. A mesma foi aprovada sem restrições. Concluída com a leitura da ata, procedeu com a leitura do expediente do dia, que constou do seguinte: Projeto de Lei número 38, Projeto de Lei 039/2015, autoria Poder Executivo. Requerimento de número 025/2015, autoria Vereador Elcio Miranda. Nos registros ocupou inicialmente a tribuna a vereadora Diva Araújo. Com a palavra e fazendo seus cumprimentos de trajes, a vereadora Diva Araújo disse que veio somar os demais pares que se encontram descontentes e injustiçados com o ocorrido nos festejos referente ao aniversário dos 80 anos da comunidade de Baixa do Rio, em especial durante as comemorações ocorridas na Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva. Lembrou que, em alusão aos festejos do distrito, ela foi solicitada através de uma liderança partidária local que iria participar do evento. Um resumo biográfico desta vereadora ser exposto durante a Feira de Ciência e Cultura, que seria realizada na escola supracitada, em homenagem aos representantes dos municípios que ali residiam. Informou que, posteriormente, chegou ao seu conhecimento a ocorrência de uma reunião encabeçada pelo atual diretor da escola, o senhor André Bertoldo, em que este determinou que as exposições biográficas dos atuais vereadores ficariam restritas apenas a alguns nomes, minoria desta Casa Legislativa. Observando não haver mais vereadores inscritos para se pronunciar na tribuna e observando os projetos lidos no expediente do dia, o presidente encaminhou os mesmos para as comissões permanentes. Em seguida, passou para a ordem do dia. Não havendo nada a tratar na ordem do dia, o presidente passou às comunicações parlamentares. Com a palavra, a vereadora Lisete disse que gostaria de falar sobre a colocação da vereadora Diva Araújo, que não estava presente no evento porque tinha médico pela manhã no dia seguinte. Disse ter ficado triste em saber o ocorrido, porque, inclusive, na semana anterior, esteve aqui uma pessoa se dizendo encaminhada pelo diretor da escola, Maria Madalena, pedindo as vossas biografias, e a mesma achava que realmente eles fossem expor as biografias. Com a palavra, o vereador Miranda Júnior disse que, de fato, não foi um comportamento que contemplasse, que fomentasse a educação democrática nas escolas, e que gerou, inclusive na reunião de solenidade do distrito, um mal-estar entre alguns vereadores, e que pôde perceber o sentimento de um, em particular, que ele faz questão de vir em defesa, que é o seu colega Damião. O edil enfatizou:
Eu acho que de todos nós, o sentimento de ter sido afastado de um ambiente que ele deveria ser convidado a participar, a seu ver, recaiu sobre o seu colega Damião. Reforçou que queria deixar bem claro, não só à população, mas a todos vocês, que o mesmo não se sentiu com isso. Disse garantir que a sua representação política não foi afetada em nenhum porcento em relação ao que aconteceu neste evento. Com a palavra, o vereador Damião disse que o episódio que houve na segunda-feira, dia 26 em Baixa do Meio, lhe constrangeu um pouco, mas que tem um objetivo consigo de não se engalfiar com picuinhas, e que sempre gosta de trazer para esta casa alguma coisa que tenha um bom proveito, tanto para nós vereadores, quanto para a população de Guamaré e Baixa do Meio. Com a palavra, o vereador Gustavo disse que queria se solidarizar aos colegas e pedir desculpas. Salvo engano, um dos nomes que apareceu na exposição foi o seu. E diante desse fato lamentável, não sabe se isso foi uma coisa boa ou se foi uma coisa ruim. Afirmou concordar integralmente com os colegas, começando pela vereadora Diva, que usou a tribuna e de forma muito coerente esclareceu toda a situação. E o colega Damião, quando disse que a importância do Poder Legislativo é muito maior do que estamos no momento fazendo aqui. Comentou que a situação que foi abordada pela vereadora Diva nos remete a uma situação em curso que também envolve outro estabelecimento de ensino. Noticiou que a Escola Sebastião Ricardo, localizada no distrito de Baixa do Meio, teve a sua diretora afastada das suas funções. Lembrou que estava com um documento em mão de origem da Secretaria de Educação, todavia não expõe ou não justifica as razões para tal. Disse ser no mínimo algo muito estranho. Falou que se deveria extinguir a medida equivocada e de forma bem abrangente, dizendo que se deve fazer com bom senso. Reforçou que há uma certa incoerência, pois essa senhora Luana Lira da Silva está sendo afastada das suas funções por algo que não consta o motivo no documento. Com a palavra, o vereador Edinô disse comungar a mesma indignação dos senhores vereadores, mas discorda em alguns pontos. Informou que procurou a Andresa Santos, que não é sua eleitora, mas a de Miranda Júnior, e fez a primeira indagação. Qual foi o critério que foi excluído dos vereadores? Ela disse que uma das dificuldades que estava tendo era de pegar as biografias dos vereadores. O mesmo disse que isso não justifica, porque ela poderia deixar um quadro em branco com a notificação de que tinha pedido a cada vereador. Daí, se ele não entregou, seria responsabilidade dele. Mas ela não o convenceu disso e trouxe o professor, o qual acompanhou o trabalho. E aí o professor disse ter resolvido fazer apenas dos vereadores que representavam diretamente Baixa do Meio. E aí eu perguntei a ele: professor, como é que você vai me convencer que Damião não é de Baixa do Meio, que Nildinho não é de Baixa do Meio? Então, a responsabilidade também do professor, como foi dos alunos, como também do diretor. Em a parte, o vereador Miranda Júnior disse que gostaria de fazer um pedido. Lembrou que quando o vereador Edinô citou o nome de uma garota, ele disse que ela tinha um vínculo com sua pessoa. Informou que o vínculo que ela tem consigo era bem maior do que o vereador Edinô colocou, pois ela é sua amiga e a conhece desde criança. Hoje ela é casada e ainda chama de bebê. Pediu que das próximas vezes que esse assunto fosse mencionado, gostaria de pedir favor, que retirasse de qualquer discurso o nome dela, porque ela não tem obrigações nenhuma a não ser educacional. Ela só veio nos questionar e nos pediu uma biografia, e depois nos procurou morta de vergonha, dizendo que não precisava mais das biografias, muito embora já tivesse requerido, e que não precisava mais, e que queria pedir desculpas, e informou que foi órgão do colégio, ou seja, da equipe docente e não da equipe discente, da administração e não dos alunos. Diz que para avançar, não vamos considerar justificativas dadas por um integrante da equipe educacional. Ela é uma aluna, ela foi apenas cobrada. Em retomada, o vereador Edinô disse que não queria polemizar, mas que em sua imunidade parlamentar poderia mencionar quem ele desejava.
Em contrapartida, o vereador Miranda Júnior disse que, para não polemizar e trazer justificativas que ela lhe deu ao vereador Elisete, ao Damião, a todo mundo, excetuasse a aluna, que era para não entrar nesse assunto. Em réplica, o vereador Edmond disse que, no calor da discussão, tinha percebido que estava como se fosse privilegiado, em detrimento dos outros vereadores. Disse que queria responder um pouco à questão de Diva, pois sabe que a vereadora Diva, que tem um coração grande de vó, que tem um amor grande, mas que está com raiva e está certa, que a gente tem que se indignar quando a coisa machuca a gente. Disse apenas discordar de Diva porque aqui nesta casa passou uma lei, que na época não era vereador, e dizia o seguinte: se por acaso não fossem preenchidas as vagas, quem nomeava era o prefeito, e aí não precisava ter os requisitos que a lei exigia. Reforçou que essa lei passou aqui e que na escola Madalena não houve nenhum inscrito, não houve a inscrição de nenhum candidato. Por isso o prefeito nomeou André Bertol, que há poucos dias era o diretor que ganhava prêmios, o diretor que se destacava. E depois desse problema já sentiu o sentimento, inclusive, de pedir a cabeça dele. Ressaltou que não pode ser avaliado por um único fato, precisa ser avaliado por um conjunto de fatos. Por isso pede, venha a vocês para discordar de quem pediu a cabeça de André. Não havendo mais vereador que quisesse fazer as comunicações parlamentares, o presidente, antes de encerrar a sessão, informou que, em relação ao pronunciamento do vereador Gustavo, iria apurar, mediante a tudo que ouviu, o motivo do afastamento da senhora diretora da Escola Sebastiano Ricardo. Enfatizou a imprudência de um setor de sindicância, ou então do setor jurídico da prefeitura, ou da secretaria, afastar ou suspender temporariamente um funcionário de suas funções, onde ela é concursada e foi votada, e pelo simples bel prazer e vontade individual de Biodici. Reforçou não discordar em momento algum da indignação da vereadora Diva Araújo, do pronunciamento dela em relação a essa situação, onde estava presente, mas que para ele, Damião resumiu tudo, e que ele não se sentiu ofendido de modo algum. Informou que, antes de encerrar, queria deixar sua moção de pesar para sua tia Maria Tereza, que falecera nesse dia. Não havendo nada mais a tratar, o presidente deu por encerrada a presente sessão, antes marcando uma nova para o dia 10 de novembro do ano em curso, no prazo regimental às 15 horas. A vereadora Diva, com a palavra e fazendo seus cumprimentos de praxe, a vereadora Diva Araújo disse que veio somar os demais pares que se encontram descontentes e injustiçados com o ocorrido nos festejos referente ao aniversário dos 80 anos da comunidade de Baixa do Meio. Em especial durante as comunicações ocorridas, as comemorações ocorridas na Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva. Lembrou que, em alusão aos festejos do distrito, ela foi solicitada através de uma liderança partidária local que iria participar do evento. Um resumo biográfico desta vereadora a ser exposto durante a Feira de Ciência e Cultura, que seria realizada na escola supracitada, em homenagem aos representantes dos munícipes que ali residiam. Informou que posteriormente chegou ao seu conhecimento a ocorrência de uma reunião encabeçada pelo atual diretor da escola, o senhor André Bertoldo, em que este determinou que as exposições biográficas dos atuais vereadores ficariam restritas apenas a alguns nomes, minoria desta Casa Legislativa. Comportamento e atitude que afronta diretamente os princípios constitucionais da isonomia, igualdade e da liberdade de expressão. Enfatizou: todos nós, vereadores que compomos este Poder Legislativo Municipal, recebemos votos dos eleitores que também residem na comunidade de Baixa do Meio. Todos nós temos representantes partidários, lideranças políticas e amigos que nos acompanham e nos auxiliam em nossos trabalhos, que moram naquela comunidade, e que gostariam de ver a história de seu representante sendo retratada. Nós não somos apenas representantes de comunidade A, B ou C. Nós fomos eleitos pela população guamaraense como um todo, englobando a sede de Guamaré, o distrito de Baixa do Meio e todas as demais comunidades.
nós temos o dever de atendê-los e servi-los sem quaisquer distinções. Do mesmo modo, devemos ser respeitados de forma paritária, sem diferenciações. Disse que veio aqui indagar porque foi dado esse tratamento diferenciado por este cidadão que se encontra temporariamente em um cargo de diretor. Este diretor da Escola Maria Madalena, como gestor de uma escola em que se tem o dever de difundir a educação e os preceitos básicos de convivência em sociedade, vem fazer distinção e, até certo modo, praticar discriminação entre os vereadores, representantes do povo deste município. Pelo que me consta, inclusive, ele não apresenta qualificação técnica nem profissional para estar assumindo este cargo de diretor escolar. Segundo informações, o mesmo não atende aos requisitos mínimos e necessários estabelecidos pela normativa do sistema educacional. Não é servidor público municipal estável, nem tem graduação no âmbito educacional. Para exercer o cargo de diretor de escola municipal, deverá ser eleito pelo voto secreto, direto, indevassável da comunidade escolar, mediante o colégio eleitoral, como também ser profissional do magistério, com curso de graduação, de pedagogia ou licenciatura plena em disciplina específica, com experiência mínima em magistério de 3 anos e curso de pós-graduação em gestão escolar. O candidato deverá comprovar ser servidor público municipal efetivo e estar vinculado à escola em atividade plena, no mínimo por 2 anos. Acredito até que caberia, por parte da Secretaria de Educação Municipal, rever o ato que concedeu a posse a este cidadão. Caros colegas vereadores, quero dizer que respeito aos que participaram do evento, digno de honras merecidas, porque trabalhamos diuturnamente por este povo que nos elegeram seus representantes. Entretanto, não poderia ficar calada diante de tal situação. E aqui venho pedir providências por parte da Secretaria de Educação Municipal, porque este episódio não se pode repetir e pessoas como esta não podem continuar a ocupar cargos importantes como este. Concluindo, senhor presidente, quero que este episódio, ora relato, seja registrado nos anais desta Casa Legislativa expediente, requerimento, solicitação de declaração de utilidade pública, autoria, Assentamento Santa Maria 3, representante Janete Ramos. Colônia de Pescadores, representante Raimundo Nunes, mais conhecido como Chacal. Assentamento Santa Paz, representante Maria Zuleide. Assentamento Lagoa de Baixo, representante Francisca Xavier. Associação de Pequenos Produtores Rurais, representante Ailton Pereira. Assentamento Marizeiro, representante José Nazareno. Após reunião com o presidente desta Casa Legislativa, onde os mesmos foram orientados a protocolar requerimento na direção, o qual solicita deste poder a emissão de uma declaração de reconhecimento às mesmas como de utilidade pública. O expediente remeto esses requerimentos das comissões, passo a ordem, verificando que o vereador escolhido fazer uso da tribuna, eu passo a ordem do dia. Não havendo nada a tratar na ordem do dia, eu passo às comissões parlamentares, prazo de 6 minutos, o vereador queira se pronunciar a palavra da faculdade. Não havendo o vereador que queira se pronunciar, eu quero só agradecer, antes de finalizar a sessão, aos vereadores Edson Siqueira, Rodrigo Albuquerque, vereadora Elisete,
pela presença na sexta-feira passada, onde houve a abertura da Câmara Cultural, onde foi um evento de muita importância para todos nós, aqui do Poder Legislativo, e acredito que os demais vereadores que não puderam participar tiveram seus motivos, mas quero deixar aqui aos vereadores que não puderam participar que foi muito importante esse evento para a nossa casa, que é a Casa do Povo, e pedir a colaboração e contar com todos os senhores e senhoras na próxima Câmara Cultural, que será dia 27, na sexta-feira, no distrito de Baixo Rodeio, percorrendo, acho que, o mesmo horário. Senhor Presidente, Vossa Secretaria, decidi passar uma mensagem para os colegas. Vossa Excelência permitir? Pois não, vereador. Essa casa aqui é a casa do diálogo, o senhor sabe disso, que a palavra está factada. Eu agradeço, senhor Presidente, que já virou praxe sempre, presidente indaga, se ninguém fala, ele encerra a sessão. Então, eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Queria, antes de mais nada, me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência no que se refere ao Câmara Cultural. De fato, eu não pude estar presente, mas parabenizo a casa através de Vossa Excelência em sua totalidade pelo início aí, né, pelo start desse projeto que se apresenta muito interessante. Acho que a convocação de Vossa Excelência aos demais membros da casa para apoiar isso é legítimo e necessário. Acho que esse projeto aproxima, sem dúvida nenhuma, ainda mais a sociedade desse poder, que normalmente, né, que tem uma missão assim, árdua e acaba envolvendo muita burocracia. E essa é uma forma, sem dúvida nenhuma, mais leve de a gente ter um contato mais próximo aí com a sociedade. Em nome de Vossa Excelência, eu estendo aí os cumprimentos a todos que participaram para que o evento acontecesse. Queria também só dar conhecimento a Vossa Excelência, já que os demais colegas que estavam aqui mais cedo, nós tínhamos uma audiência pública marcada para hoje às 10 horas, em razão da terça-feira passada, aliás, quinta, né, dia 5, não foi possível realizar, porque a informação que recebemos do Poder Executivo é que a pessoa indicada estava impossibilitada. Hoje, nós também não conseguimos realizar, porque mais uma vez essa pessoa não compareceu, e dessa vez nós não recebemos qualquer tipo de justificativa. Então, queria dar só conhecimento a Vossa Excelência que nós convencionamos, né, com as pessoas que vieram participar e as comissões também, que esta audiência seria adiada para o próximo dia 17, né? Hoje é 10, segunda 16, segunda dia 16, lá no anexo em Baixa do Meio, 18 horas. Então, para que o senhor tome conhecimento, afinal, os preparativos para esse evento partem aqui da Secretaria da Casa. E para também respaldarmos o Poder Legislativo acerca das diligências que estão sendo adotadas para realizar essa audiência pública, porque faz parte dessa audiência pública irá embasar não apenas as comissões, mas todo esse poder a deliberarmos sobre um importante projeto que tramita na Casa, que é o 034. Então, nós vamos oficiar a Procuradoria do município para que eles tenham esse prazo até segunda-feira para se organizar. Afinal, compareceu sim um membro do Executivo aqui, inclusive alguém com competência para discorrer sobre o assunto, que foi o secretário de Planejamento. Chegou inclusive a interagir conosco, mas declarou que desconhecia o projeto. Então, restou prejudicado da mesma forma o evento. Então, para que Vossa Excelência tome conhecimento e que adote as devidas providências junto à Secretaria. Agradeço aí pela compreensão, presidente. Como eu abri a oportunidade aqui a fala para o vereador Gustavo, se algum dos demais vereadores quiserem se pronunciar
ainda há tempo. Se não há um vereador que queira se pronunciar, só para me finalizar, ainda falo sobre a questão da Câmara Cultural, porque isso é um evento e um projeto de revolução criado por nós, por todos nós, vereadores. E foi muito importante porque quem participou foram os filhos de Mamaré. Ali, quem estava presente aqui na sexta-feira viu algo muito importante de cultura, de música, de teatro. Então o sentimento justamente é esse, é aproximar a sociedade do poder legislativo, é aproximar as pessoas dos vereadores, para que a gente consiga interagir com a comunidade e que a comunidade se sinta à vontade em participar de algo que traz benefício para a sociedade. Então foi um evento muito satisfatório para todos nós. Eu deixo aqui meus agradecimentos a todos que participaram, a equipe da Câmara, como o vereador Gustavo bem colocou, demanda de um certo trabalho, porque você tem que montar toda uma estrutura, tem que desmontar. Isso é muito trabalhoso, mas o nosso objetivo aqui é justamente fazer isso, trabalhar para o povo. Então nós estamos aqui fazendo isso, trabalhando para o povo. Na próxima terça-feira, na próxima Câmara Cultural, que estou aqui externando, nem conversei ainda com o pessoal da organização, e o meu sentimento é que seja embaixado no meio, para que a gente já comece, de certa forma, uma Câmara itinerante cultural, para que essas pessoas de outros distritos que tenham seus talentos também possam vir a mostrá-los para a sociedade mamareense e a sociedade local, onde vai ser o evento. E, vereador Gustavo, em relação a essa questão da audiência, creio que se reunimos com as comissões agora, conseguimos um bom entendimento e acredito que dê para fazer sim. Mas primeiro temos que se reunir para traçar um caminho para que seja bom para todos nós. Agradeço aqui, antes de encerrar, agradecer a todos, agradecer os vereadores, os assessores, a parte da imprensa, da guarda, dos senhores e senhoras aqui presentes que vêm prestigiar essa sessão. Declaro encerrada a sessão, marcando a nova para o dia 17/11, no prazo regimental às 15 horas. Muito obrigado a todos.